porque agora a gente vai conversar com o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Ele não está aqui no estúdio, a gente vai conversar com ele online. Bom dia, deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deputado, bom dia. Já interrompi até o bom dia do deputado, desculpa. Bom, eu queria só começar, né, porque a gente não tem como não falar desse assunto no início, eu queria saber só se o senhor e o PT, se alguém conseguiu conversar com o presidente Lula para saber sobre o estado de saúde dele, como é que ele está, se ele continua animado, enfim, por conta desse acidente doméstico, se isso trouxe preocupação dentro do PT para vocês. Não, com o Lula eu não consegui conversar, não sei se o nosso ministro Wellington conversou, eu conversei com o Padilha. O Padilha, além de ser muito próximo, está lá no Palácio do Planalto, ele também esteve com ele ontem, esteve com ele ontem, né? As informações que ele me passou confirmam aquilo que tem saído na mídia, né? De fato, houve a queda, houve os pontos, mas a recuperação está sendo muito boa, não, infelizmente não comprometeu nada da capacidade cognitiva do nosso presidente Lula. E entendi que a não ida à Rússia foi mesmo uma questão de precaução, né? Porque, afinal de contas, uma viagem internacional, mais de 15 horas de voo, né? Para quem acabou de sofrer um acidente, não era recomendável mesmo, né? Verdade, deputado, todos os médicos dizem isso, né, os especialistas. Bom, vamos falar então de política. Eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz do resultado das eleições aqui no estado do Piauí e se o senhor concorda com algumas análises que estão sendo feitas de que o PT... não o PT, né, mas que o governo do estado, o governador Rafael Fonteles, teria saído derrotado nessas eleições por ter perdido as principais cidades, as principais, além da capital, as demais cidades. E assim, o que o senhor acha que causou isso, já que ele tem uma aprovação tão boa, tem uma popularidade sempre em alta e tem um governo muito bem aprovado pela população, né, Zé? Qual foi o erro aí? De quem foi o erro nessa história? Olha, Cíntia, os analistas se apressaram, a partir do resultado nacional e também aqui do resultado local, em traçar um quadro muito negativo em relação ao desempenho do Partido dos Trabalhadores. Há questões importantes a serem observadas. De um lado, do ponto de vista quantitativo, o PT não diminuiu de tamanho. Nós crescemos o número de prefeituras no Brasil. A gente tinha 24 prefeituras, fomos a 50 prefeituras, portanto a gente mais que dobrou. O outro melhor desempenho é do PSD, que saiu de 40 para 65, portanto ele aumentou cerca de 60%, enquanto o PT mais do que dobrou. Em relação ao número de votos para prefeito, os nossos 136 candidatos e candidatas a prefeitura municipal no Piauí, Cíntia, tiveram a maior votação de longe. Nós tivemos 682 mil votos para prefeito nesta eleição aqui no Piauí, contra 259 na eleição passada, na de 2020. O segundo melhor desempenho é do MDB, que teve 440 mil votos. O terceiro é do PSD, com 400 mil. E o Partido Progressista perdeu muito voto nessa eleição, caiu de 430 mil votos em 2020 para 260 mil votos agora, em 2024. Também elegemos 522 vereadores e vereadoras aqui no Piauí. Bom, agora, é inquestionável que nós tivemos um revés, tivemos um sinal trocado bastante importante em grandes centros. A grande marca desta eleição é que o PT, que caiu bastante em nível municipal a partir de 2016, não conseguiu ainda se recuperar nas grandes cidades. A gente aumentou o número de prefeituras no Brasil e no Piauí, mas sem chegar nas grandes cidades. Esse é um fato concreto, nós não ganhamos nenhuma capital, estamos disputando no segundo turno em 4 capitais.
com alguma possibilidade de vitória, por exemplo, em Fortaleza, onde a eleição está bastante acirrada. Mas não dá para negar, Cíntia. De fato, nos maiores centros nós tivemos dificuldade. Aí eu chego na sua pergunta. Há um tal problema. Acho que o problema não é local. Se fosse só pela questão local, o nosso governador teria tido resultados muito positivos, além dos que já teve, dos que teve. Temos que considerar também a questão específica de cada eleição municipal. Quem eram os candidatos envolvidos no processo? Eram os candidatos melhores que se tinha à mão para lançar num dado momento? Por exemplo, no caso de Parnaíba, foi a melhor estratégia? Então, essas questões devem ser. Então, onde é que está o problema? Só para ir direto ao ponto. Eu acho que o problema está na dificuldade que o PT e as esquerdas, de uma maneira geral, têm tido em relação às grandes massas urbanas, aonde os algoritmos e os fake news é que têm sido os mais poderosos instrumentos de formação da opinião pública brasileira, e isso começa a acontecer, infelizmente, também nos maiores centros urbanos do Piauí. Entendi. E só acha que isso pode ser, porque assim, esses colégios, eles impactam muito no resultado das eleições, numa eleição para o governo, por exemplo, em 2026. São os maiores colégios eleitorais. Essa rota, ela pode ser corrigida? Eu estou falando inicialmente aqui no estado do Piauí. E se sim, né, se o senhor acha que tem uma correção, o que o governador precisa fazer, o próprio Partido dos Trabalhadores, de que forma que precisa trabalhar? Por que o partido não consegue mais convencer os eleitores dessas chamadas grandes cidades? Acho que nós temos que fazer uma leitura mais cuidadosa de cada quadro. Há, sem dúvida, no âmbito dos partidos políticos, uma certa resistência à ampliação dos espaços ocupados pelo PT. Nós precisamos reconhecer isto. Então, essa estratégia que nós estamos seguindo já de algum tempo para cá, de trazer muitas lideranças para dentro do PT, pode ser que em alguns casos não seja a mais adequada, porque as pessoas de outros partidos e vários segmentos da opinião pública podem estar fazendo o seguinte questionamento. O PT tem a presidência da República, tem no Piauí o governo do Estado e, no momento, tem também a presidência da Assembleia, e agora está querendo a prefeitura da capital, está querendo a prefeitura de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do Estado. Por exemplo, pode estar havendo aquela leitura de que não é conveniente botar todos os ovos na mesma cesta. Aliás, o Silvio Mendes explorou isso, e explorou bem aqui em Teresina. Tal como explorou também a questão de que a população não devia correr risco, porque já havia corrido risco quando elegeu o doutor Pessoa, a partir de um cansaço de mais de 30 anos de gestão tucana, e aí eu chego e digo, bom, foi um fracasso a aventura que a população fez. Por que seguir no desconhecido quando você já sabe como eu administro, considerando que ele já administrou a cidade 2 vezes? Então, o PT tem que fazer uma leitura melhor. Talvez não fosse o caso a gente ter lançado um quadro do PT para a Prefeitura de Teresina, embora o Fábio Lobo seja um excelente candidato, fez uma campanha incansável, muito criativa, alegre. Não, o problema não está na campanha do Fábio Lobo. O problema está em questões estruturais, como a resistência ao PT, como o conservadorismo de boa parte da opinião pública de Teresina, como uma preponderância muito grande de segmentos religiosos conservadores no mundo da política, sempre tentando restringir os espaços da esquerda. O senhor está avaliando aí algo que ninguém havia dito ainda dentro do PT. E olha que eu tenho conversado com várias lideranças aqui. É a primeira vez que eu escuto. É um meia-culpa, né? O partido talvez não devesse ter lançado o candidato em Teresina e talvez não devesse ter trazido tantas lideranças. O senhor acha que esse novo PT hoje, que não é um PT homogêneo, aliás, não é a característica do partido, né? Aliás, eu acho que é até uma das vantagens do PT não ser homogêneo.
ter várias pessoas diferentes, com pensamentos, correntes diferentes, mas o PT perdeu muito a sua identidade com a vinda de nomes. Inclusive, isso no interior do Estado, algumas lideranças da base aliada falavam muito sobre isso. Olha, como é que eu vou explicar para o meu eleitor que fulano de tal, que era meu adversário, tinha avatado o Bolsonaro, agora está no PT? Como é que eu explico isso para o eleitor? E aquele eleitor, muitas vezes, ele não compreende essa situação, que é um acordo da política. O senhor acha que o PT tem que fazer uma enxugada no partido? Essa é uma muito relevante, sim, que você levanta. O PT, lá atrás, quando elegemos e reelegemos o Wellington Dias quatro vezes para o governo do estado do Piauí, seguiu uma estratégia de ampliar as alianças. Naquele tempo, a gente fazia coligações. Já do quarto mandato do Wellington Dias e agora com Rafael, a gente mudou a estratégia e passou a trazer lideranças para dentro do Partido dos Trabalhadores, uma espécie de resposta dos políticos à própria legislação eleitoral. E aí, isto parte da visão de que é importante priorizar a disputa majoritária para a gente eleger o governador do estado do Piauí. Certo. Tal como fizemos também em Teresina, tentando eleger o Fábio, trouxemos muitos vereadores para dentro do partido. No meu modo de ver, essa estratégia já chegou no máximo de espaço que poderia ocupar dentro do partido. Há um risco, esse risco passa por uma certa perda de identidade em relação àquilo que levou ao PT a se consolidar como um partido enraizado em boa parte da opinião pública piauiense e brasileira, passa por essa perda de identidade, e nós teremos que, da agora para frente, ver como tratar esse assunto, sem fazer com que o PT se isole, sem fazer com que o PT perca capacidade competitiva nas disputas majoritárias, como garantir uma identidade do nosso partido, o que passa por um melhor controle das filiações ao PT. Entendi. Mas o senhor acha que deve enxugar? Até porque, na minha visão, Cíntia, uma parte das lideranças que entraram no PT já nos últimos anos para cá, uma parte não fica no PT, não ficará no PT quando passar a onda PT. Sim, sim. Na hora que o PT deixar de ser governo do Estado, na hora que o PT deixar de ser presidência da República, uma parte das lideranças conquistadas por este viés mais eleitoral não ficará no partido. Mais gente pensa como o senhor? Por iniciativa dela mesma, viu? Sim, Se sim. o partido não mudar. Sim, claro. Até porque muitas dessas pessoas já passaram em outras agremiações e vieram para o PT exatamente porque lá estava fazendo sol demais, né? A oposição, nem todo mundo consegue sobreviver. Mais gente pensa como o mais conjuntural, né? Em função de fazer uma leitura onde é que é mais fácil a gente se eleger numa dada eleição. Tá. Então, o PT sofreu as influências desse tipo de raciocínio político eleitoral. Deputado, eu queria saber o seguinte, se o senhor pensa isso, né? O senhor é liderança importante, um parlamentar, alguém que de fato é 100% fiel ao presidente Lula, e a gente sabe que nem sempre tem sido assim com todos. E o senhor é essa pessoa, essa liderança. Eu acredito que essa seja uma opinião que é compartilhada com mais gente dentro do partido. Faltou força ao diretório estadual do PT, ao diretório municipal, para barrar essas filiações, ou se não barrar, pelo menos ter um processo melhor de filtrar quem poderia vir para o partido? Faltou um debate mais aprofundado do significado e da oportunidade de ampliar tanto, de abrir tão largamente a porta de filiações de lideranças ao nosso partido. Então, inegavelmente, nos deixamos envolver por esta onda de priorização da disputa majoritária. Eu não estou fora disso, eu também aceitei isto,
tenho envergadura suficiente para questionar decisões que o partido toma, que os nossos governantes tomam, e não fiz isso, porque não enxerguei naquele momento um risco de tal magnitude. Então, o problema é coletivo. Nos envolvemos na onda da priorização da disputa majoritária. Sem dúvida, ela traz vantagens. Há muitas políticas que foram adotadas no Piauí e no Brasil, porque nós mudamos a política de alianças, o que nos permitiu eleger e reeleger o Lula, eleger e reeleger o Hélio e Rafael Fonteles, muitas políticas que estão sendo implementadas no Brasil hoje e que, inclusive, se tornaram políticas de Estado, não é mais só de um governo, como, por exemplo, a escola pública de tempo integral. É uma política de Estado. O Bolsa Família. Não há quem mais tenha coragem de falar contra o Bolsa Família no Brasil. O Bolsonaro teve coragem lá em 2016, 17, 18, depois teve que mudar o discurso e aceitar o Bolsa Família como uma política de Estado. Enfim, esses ganhos justificaram para nós as políticas de aliança e, por último, agora, as filiações ao partido. Mas agora eu entendo que chegou a hora de uma reflexão sobre a sustentabilidade organizacional e ideológica do nosso partido. Entendi. Isso vai impactar, por exemplo, a escolha do próximo diretório municipal, estadual? Eu acredito que sim, que essa discussão está sendo travada no Brasil todo e deverá haver uma repercussão também no âmbito da formação dos diretórios, tanto municipais quanto estadual e até no nacional, onde, por exemplo, já está definido que a nossa presidente Gleice não vai continuar na presidência. Então, quando há uma troca de uma presidente que ocupou de maneira tão pertinente um espaço político que vai além do PT, como o espaço que a nossa presidente Gleice ocupa, na hora que surge a necessidade de fazer a transição para outra presidência, surge um espaço para discussão entre as diversas visões de organização do partido. Qual é o nome mais forte hoje do PT nacional, que é apoiado, por exemplo, pelo presidente? Pois é, Cíntia, mas há uma dificuldade neste aspecto, né? O Nordeste tem sido a região em que o partido tem mais sustentabilidade eleitoral. A maioria das prefeituras foram eleitas aqui, a maioria dos governos estaduais são daqui, todos eles, os governos estaduais do nosso Partido dos Trabalhadores. Mas, assim, a gente ficou numa situação durante muito tempo com eixos Sudeste e Sul, produzindo quadros mais orgânicos do partido em nível nacional. Isso gera uma certa falta de nomes, assim, com essa projeção nacional dentro do partido, aqui do Nordeste. Eu estou sentindo essa falta, ainda não enxerguei um nome que, na minha visão, aqui tenha esse perfil de transitar por todas as correntes do PT, bem no sentido de manter a unidade do partido. Não é preocupante um partido do porte do PT não ter um nome que nesse momento se possa pensar, olha, é fulano de tal ou fulana de tal, essa pessoa que vai substituir a Gleice. Não bate com aquela análise aquela análise de que o partido não se reciclou e que não gerou novos líderes? É muito isso preocupante, até porque esta escassez de opções também se estende ao Poder Executivo. O nosso presidente Lula tem força física e intelectual ainda para concorrer mais uma vez, mas depois disso não terá mais. E a gente não vislumbra com tranquilidade nomes também para a disputa presidencial, nomes alternativos até agora. Se a economia responder bem, o Haddad apareceria como um nome fortíssimo. Sim. Responder mais, porque na realidade política que a gente vive hoje, Cíntia, os resultados da economia já não estão sendo suficientes para definir o humor político da nossa população. Há tempos atrás, tinha até aquela expressão, é a economia idiota, porque quando a economia ia bem, independente da questão mais política, o partido que estava respondendo pelo bem-estar da economia terminava tendo bons resultados.
Agora, isso não está sendo suficiente, porque o desempenho da economia sob a nossa gestão Lula tem sido além das expectativas, muito além das estimativas do mercado. E ainda assim, a avaliação do nosso presidente Lula, ela se mantém num nível estável, mas abaixo do que a gente acha que poderia ter, considerando os bons resultados do governo. E essa tendência de centro, né, que as grandes cidades, as capitais estão apontando que os resultados municipais das eleições está trazendo essa tendência de centro, né? De centro e até de centro-direita, centro-direita, né? Mas muito de centro também, muito a moderação, né? Ninguém acha, deputado, que o ex-prefeito Silvio Mendes, agora prefeito eleito, foi eleito por ser de direita. Ele foi eleito pela história que ele tem com a cidade, né? Eu acho que foi o grande peso da eleição dele. Ele foi extremamente popular, ele deixou o governo, na época, com a popularidade muito elevada e, diante de um cenário de descontentamento geral da população com a atual gestão, um nome que foi popular e que tinha um recall ainda, acabou levando. Mas eu acho que não houve... Eu não identifico aqui em Teresina como essa questão da direita, extrema-direita, não. Eu acho que foi o nome do Silvio que pesou nesse caso aí. Mas a gente vê que tem muito, sim. Você vê lá em Fortaleza, né? Empate técnico. O candidato é da extrema-direita. André Fernandes, ele condena a lei do feminicídio. Então, por aí já dá para tirar o tipo de gente que não é. Mas não é o caso do Silvio Mendes aqui. Eu creio que não. Não é o caso do Silvio Mendes. O perfil do Silvio Mendes é mais de centro, né? Ele se constitui como uma liderança dentro da social-democracia, dentro do PSDB. Uma liderança que, como prefeito, foi muitíssimo bem avaliada. Você tem razão, esse recall aí foi importante, mas também junto com esta onda que nos grandes centros leva a uma dificuldade dos partidos de esquerda. Eu tenho uma última pergunta, é sempre muito... Pois não. É uma coisa até difícil de entender, porque os partidos de esquerda, historicamente, levantam a bandeira da distribuição de renda, por exemplo. E não só de discurso, no caso do PT, pelo menos isso não é só discurso, isso é uma bandeira programática fortíssima do nosso partido e vira ações concretas quando a gente é governo. Mas ainda assim as massas urbanas empobrecidas, em boa parte, votam na direita, no centro e na direita. Essa é uma questão que os cientistas políticos precisam estudar e explicar melhor, porque eu tenho dificuldade de entender. É difícil, mas na verdade eu acho que essa incógnita é exatamente hoje a grande dificuldade dos políticos, né? Entenderem para onde está indo esse eleitorado. Uma última questão aqui, aí é sobre o Piauí. Com a saída de Regina Souza, que é um nome histórico do Piauí, que deve deixar a SASC em dezembro, por motivos de saúde, né, a pedido dela, o senhor acha que esse momento vai representar um afastamento do chamado PT histórico, de uma nova tendência dentro do partido, que vem sendo chamada como rafaelismo, que é conduzida, obviamente, pelo governador Rafael Fonteles, ou o PT vai brigar para indicar o nome da Regina Souza? Como é que estão essas negociações? Bom, eu ainda não conversei com o governador sobre o assunto, também não conversei com a Regina Souza, mas eu vejo assim, há uma certa pressão no sentido de que a SASC seja gerida por um partido aliado. Certo. Eu entendo que o resultado da eleição autoriza tranquilamente o governador a manter a SASC sob a influência do PT. Ou, melhor dizendo, de alguém mais alinhado ao Partido dos Trabalhadores. Porque nós fomos o partido mais votado no estado do Piauí para prefeito e, portanto, estamos no estado todo, temos diversificação política suficiente para manter o espaço que temos no governo hoje. É uma secretaria, das secretarias que tem uma identidade muito grande com os programas do PT, é ela que cuida do Bolsa Família, por exemplo. Então, eu defendo que o nosso governador Rafael Fonteles mantenha a secretaria com alguém mais ligado a ele e ao Partido dos Trabalhadores.
Deputado, muito obrigada. Muito bom conversar de política com o senhor. Ainda mais uma entrevista tão honesta como foi, onde o senhor falou realmente, fez essa análise, fez o meia-culpa, se incluiu, né? Que eu acho que é muito importante também. E é raro a gente ver um político dar respostas assim tão claras, tão honestas. Só corrobora com o Obrigado, que eu Cid. já penso do senhor. Obrigado, um abraço. Um abraço, bom dia.